Boa tarde. Então, nós hoje vamos apresentar as guidelines europeias sobre como tratar a obesidade em pacientes com doenças hepáticas e gastrointestinais. Vários estudos atualmente mostram que cerca de 40% dos doentes adultos com doença inflamatória intestinal são obesos e que muitos deles eram sarcopénicos. Assim, podemos aferir que a obesidade e também a obesidade sarcopénica são bastante comuns nesta patologia. Em comparação, é importante destacar também que, em comparação com indivíduos não obesos, os doentes com obesidade tinham 2,6 vezes mais probabilidade de sofrer de síndrome do intestino irritável. A doença hepática crónica tem uma enorme prevalência na Europa e num estudo observacional verificou-se que os doentes com sarcopenia ou obesidade sarcopénica tiveram um pior prognóstico. Relativamente à doença celíaca, à doença do refluxo gastroesofágico e à pancreatite, estas estão de forma menos evidente associadas à obesidade. No entanto, esta patologia é um fator de risco praticamente para todo o tipo de doenças gastrointestinais. E quando se fala da obesidade, o principal objetivo vai ser a redução seletiva da massa gorda, sem existir uma redução de massa muscular ou massa magra. No entanto, querem métodos cirúrgicos, querem métodos não cirúrgicos, isto vai ser praticamente impossível. Falando agora de medidas mais específicas sobre a doença inflamatória intestinais, estes doentes devem ser submetidos a um rastreio nutricional no momento do diagnóstico e posteriormente, pelo menos uma vez por ano. E porquê? Porque os doentes malnutridos com esta patologia têm maior probabilidade de serem admitidos no hospital devido à infecção e a malnutrição vai ser um fator de risco independente para tromboembolismo venoso e aumento da mortalidade. E o rastreio do estado nutricional deve incluir a antropometria para o cálculo do IMC, sendo que, se o rastreio revelar obesidade ou excesso de peso e aumento do perímetro da cintura, deve ser efetuada uma avaliação para a resistência à insulina e inflamação de baixo grau, ou seja, devemos avaliar o risco metabólico do doente. E se o rastreio revelar malnutrição ou risco de malnutrição, deve ser efetuada uma avaliação nutricional mais pormenorizada, de acordo com os critérios GLIM, que inclui o diagnóstico de sarcopenia, que, tal como falamos, é um fator de mau prognóstico. Os doentes com doença inflamatória intestinal devem também ser avaliados regularmente para detectar deficiências de micronutrientes no momento de diagnóstico e, a posteriori, pelo menos uma vez por ano, ou se surgirem sinais clínicos de deficiências. Sendo que os doentes com doença inflamatória intestinal vão estar mais vulneráveis a déficits de micronutrientes, como por exemplo devido à diarreia, uma dieta inadequada, o poderá levar a uma massa óssea ou poderá levar a anemias. E por isso, avaliar a densidade mineral óssea também é extremamente importante, porque pode existir níveis baixos de vitamina D sérica, sendo que a deficiência de vitamina D é multifatorial e é característico tanto da obesidade como da doença inflamatória intestinal. Estas duas medidas são muito semelhantes e dizem que os doentes com esta patologia e obesidade que necessitem de cirurgia eletiva devem ser encorajados a perder peso corporal para melhorar a evolução da doença, reduzir comorbilidades e otimizar a resposta à terapia com biológicos. Sendo que o aumento do IMC tem sido associado a um maior risco de hospitalização e os doentes com doença inflamatória intestinal e obesidade têm frequentemente respostas inferiores à terapia biológica. O rastreio do estado nutricional e, se indicada a avaliação nutricional, deve ser efetuada em doentes com doença inflamatória intestinal e obesidade antes da cirurgia intestinal e no pós-operatório o estado nutricional também deve ser monitorizado. Relativamente ao tratamento, os medicamentos anti-obesidade podem ser utilizados em doentes com esta patologia de acordo com as suas indicações, exceto o Orlistat. O Orlistat que vai apresentar sintomas gastrointestinais, como por exemplo urgência fecal, fezes gordurosas ou incontinência fecal, o que pode agravar os sintomas da doença inflamatória intestinal. Continuando, em doentes com esta patologia e obesidade ou excesso de peso com comorbilidades e também tentativas anteriores falhadas de perda de peso não cirúrgico, podem ser propostos para cirurgia bariátrica, de preferência procedimentos que não sejam mal absortivos e que não envolvam o intestino delgado. Por último, a ingestão de proteínas deve ser aumentada em doentes obesos durante a fase ativa da doença e durante a fase de remissão, a ingestão de proteínas pode ser aumentada para estes valores em doentes com doença inflamatória intestinal, com obesidade sarcopénica ou com risco elevado de malnutrição após realização de um rastreio.
Falando agora de forma mais específica da síndrome do intestino irritável, os doentes também devem ser submetidos a um rastreio de estado nutricional no momento do diagnóstico e pelo menos uma vez por ano, e os doentes com excesso de peso devem ser encorajados a perdê-lo através da modificação do estilo de vida, sendo que existe um estudo prospectivo que mostrou que indivíduos obesos que sofrem de síndrome do intestino irritável, que foram submetidos a uma dieta hipocalórica durante 6 meses, registaram uma melhoria significativa nos sintomas após esta mesma dieta. Relativamente ao tratamento, não existem evidências suficientes a favor de um medicamento anti-obesidade para doentes com síndrome do intestino irritável, e tal como falei, o Orlistat poderá apresentar sintomas gastrointestinais, pelo que pode agravar os sintomas desta mesma síndrome do intestino irritável. E os pacientes com esta patologia e obesidade ou excesso de peso com comorbilidades podem ser submetidos a cirurgia bariátrica desde que tenham sido feitas antes tentativas sérias de perder peso e com métodos não cirúrgicos. Falando agora da doença celíaca, o que é a doença celíaca? Trata-se de uma patologia autoimune caracterizada por atrofia imunomediada da mucosa do intestino delgado proximal e consequentes sintomas de má absorção, como por exemplo diarreia e perda de peso. Historicamente, os pacientes com doença celíaca eram observados como doentes malnutridos e com baixos valores do IMC. No entanto, o sobrepeso e a obesidade têm vindo a aumentar, pelo que é extremamente importante os doentes com doença celíaca serem submetidos a um rastreio do estado nutricional também no momento de diagnóstico e posteriormente pelo menos uma vez por ano. E os doentes celíacos com síndrome metabólica e obesidade devem seguir uma dieta sem glúten com teor energético reduzido. E porquê é que a obesidade e o excesso de peso têm vindo a aumentar nos últimos tempos? Isto acontece sobretudo por dois motivos: pelo conteúdo hipercalórico dos alimentos sem glúten disponíveis no mercado, ou porque produtos comerciais sem glúten eram caros e intragáveis e foram substituídos por alimentos comerciais sem glúten com um elevado teor de gordura. Relativamente à doença do refluxo gastroesofágico, o rastreio de estado nutricional também deve ser efetuado e deve incluir, por exemplo, medidas antropométricas básicas, como o peso corporal, a altura, o perímetro da cintura, sendo que a obesidade é um fator de risco para o desenvolvimento desta mesma patologia, devido ao aumento da pressão intraabdominal. A sarcopenia e a obesidade sarcopénica também devem ser avaliadas. Os doentes com excesso de peso ou obesidade e doença do refluxo gastroesofágico devem ser submetidos a uma redução de peso, preferencialmente através de modificação do estilo de vida, e em doentes com esta patologia associada à obesidade ou associada a excesso de peso com comorbilidades, a cirurgia bariátrica nestes mesmos doentes pode ser considerada de modo a conseguir a redução de peso e se as intervenções não cirúrgicas não tiverem atingido os objetivos. Abordamos agora a pancreatite neste tipo de doentes. Em doentes com pancreatite aguda e obesidade, não há necessidade de cuidados nutricionais especiais. A primeira linha de tratamento consiste em interromper o consumo de álcool e de tabaco e restrição calórica e aumentar o consumo de gorduras insaturadas, nomeadamente mono e poliinsaturadas e fibras alimentares. O rastreio do estado nutricional deve ser efetuado em doentes com excesso de peso e obesidade com pancreatite crónica. Em doentes com suspeita de insuficiência pancreática, a terapêutica de substituição enzimática deve ser encorajada, nomeadamente com lipase. O teste mais frequente para avaliar a atividade pancreática é o da elastase fecal. A sintomatologia nesta patologia pode incluir diarreia, estetorreia, flatulência e distensão abdominal. Abordamos agora a doença hepática crónica nestes doentes e deve haver um foco especial em recomendações relacionadas com a esteatose hepática não alcoólica e na obesidade. As diretrizes atuais enfatizam uma triagem nutricional regular, o acompanhamento anual crucial na obesidade sarcopénica, na sarcopenia e miosteatose, uma vez que tem altas taxas de mortalidade e morbilidade. Esta triagem nutricional deve ser feita com ferramentas validadas, precisas e preditores de independência de mortalidade, nomeadamente o Royal Free Hospital Nutritional Prioritization Tool ou a Liver Disease Undernutrition Screening Tool. É recomendada a realização de uma ecografia hepática para rastreio da esteatose hepática não alcoólica
sigla NAFLD. A determinação das transaminases no soro não deve, no entanto, ser usada para excluir estetose hepática não alcoólica. Nesses casos, os métodos mais precisos, como a tomografia computadorizada do abdômen, deve ser o preferencial. O uso de biomarcadores adequados para avaliar o grau de esteatose devem também ser considerados e todos os doentes com esteatose hepática não alcoólica devem ser rastreados para doenças como a diabetes, a dislipidemia e doenças cardiovasculares. A avaliação da sarcopenia é fundamental, já que está associada, como já foi dito anteriormente, a um risco aumentado de complicações e mortalidade. É ainda recomendada a perca de peso através de modificações do estilo de vida, da dieta ou o aumento da atividade física regular aeróbica e moderada. Os doentes com estetose hepática não alcoólica e fibrose avançada e também ainda cirrose devem realizar uma ecografia de detecção precoce de carcinoma hepatocelular de pelo menos 6 em 6 meses. Os doentes com estetose hepática não alcoólica ou esteatopatite não alcoólica obesos não submetidos a tratamento devem gerir 1 grama por quilo de peso corporal por dia de proteína. Se estão em dieta hipocalórica, 1,2. Se em sarcopénicos ou em cirrose compensada, também 1,2 gramas por quilo de peso corporal por dia. Em caso de não tratamento cirúrgico, deve-se considerada a inserção no balão endoscópico, bem como a associação de agonistas do receptor GLP-1, como que são os casos do liraglutido e semaglutido. É ainda recomendado o uso, segundo as guidelines de uma dieta, implementação de uma dieta mediterrânica, o uso de ácidos gordos ômega 3, inibidores do transportador SGLT2 em diabéticos tipo 2 e em doentes com um IMC maior de 35 kg por metro quadrado, não responsivos à primeira linha de tratamento anteriormente enunciado, devem ser propostos para cirurgia bariátrica. Neste caso, o bypass gástrico em hipertensão de Roux é o mais indicado. Terapias metabólicas, bariátricas, endoscópicas ou cirúrgicas em doenças transplantadas devem apenas ser aplicadas em ensaios clínicos autorizados. Agora, uma abordagem do antes e do após a perca de peso em terapia e antes deve-se efetuar uma avaliação das doenças gastrointestinais, nomeadamente também deficiências nutricionais e existência ou ausência de sarcopenias. A endoscopia ou colonoscopia na doença inflamatória intestinal e a avaliação gastrointestinal completa. Exclui cirrose antes da cirurgia bariátrica é mandatório e também uma avaliação biopsicossocial do doente. Depois, é necessário monitorizar após a cirurgia bariátrica se existem deficiências nutricionais em doentes gastrointestinais crónicos e corrigi-las se necessário. Necessário ainda prevenir a sarcopenia se ela já não se ela se não estiver instalada, suplementação adequada e ainda seguir programas de follow-up adequados. Chamar a atenção que ainda podemos usar o ácido ursodesoxicólico para impedir a formação de cálculos biliares em casos graves, ou então a técnica cirúrgica de colecistectomia. Os doentes devem ainda realizar uma atividade física aeróbica moderada e participar em grupos de suporte psicológico, uma vez que tem grande influência psicológica nos doentes. É ainda recomendada a perca de peso para impedir a recorrência de pancreatite hipertrigliceridémica e suplementação nutricional. E ainda após 1 ano de cirurgia, a clínica de hipoglicemia deve ser avaliada e categorizada e realizar ainda esófago, gastroscopia para despiste de esófago Barré ou casos mais graves, como carcinomas. Como requisitos estruturais, a participação no clínico é não menos importante, nomeadamente no aconselhamento, motivação e intervenções comportamentais. Envolver o doente no processo de decisão é extremamente importante e ensinar modificações no estilo de vida e uso de outras ferramentas, nomeadamente e-ferramentas. Os clínicos têm a obrigação de se manter atualizados para proporcionar o melhor tratamento possível ao doente. Devemos ainda salientar que os cuidados primários têm um papel relevante e não menos importante do que todos os outros intervenientes, nomeadamente a implementação das recomendações anteriormente referidas. Em conclusão, e tecendo algumas considerações finais, em suma, a abordagem nutricional adequada desempenha um papel fundamental na abordagem a doentes com doenças gastrointestinais e obesidade. Ao seguirmos as diretrizes e recomendações atuais, podemos melhorar significativamente os resultados e a qualidade de vida dos doentes, sendo esse a nossa prioridade. Obrigado.